O período entre guerras foi o período entre o fim da Primeira Guerra Mundial, em 1918, e o início da Segunda Guerra Mundial, em 1939. Bom, pelo nome já estava bem óbvio. Mas lógico que nesse tempo o mundo não ficou parado. Muita coisa aconteceu nesses 21 anos. Então vamos ver quais foram? Lembrando, esse vídeo é sobre os acontecimentos na Europa. Então não vai ter o Japão ou o Getúlio Vargas e o Brasil aqui, entendido? Ótimo, vamos pro vídeo. A Conferência de Paris foi uma conferência, lógico, que teve a participação de vários países, inclusive o Brasil, excluindo os perdedores da guerra e a Rússia, que estava em guerra civil. Nela foram estabelecidos os tratados de paz da Primeira Guerra, impostos sobre a Alemanha, a Áustria-Hungria, a Bulgária e o Império Otomano, cujas consequências veremos a seguir. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, vários impérios na Europa vieram a cair. O primeiro deles foi o Império Alemão, que acabou antes mesmo de terminar a guerra, quando o imperador Guilherme II da Alemanha abdicou e fugiu para a Holanda. Assim a Alemanha virou uma república, e esse governo republicano que assinou o armistício em 11 de novembro de 1918, enquanto o exército alemão ainda estava lutando em território francês, fazendo assim muitos alemães detestarem a nova república, pois o exército tecnicamente não havia sido derrotado, apesar de estar completamente destruído. Isso terá consequências no futuro que veremos mais tarde. Outro império caído foi o Austro-Húngaro, que se dividiu em vários países. A Áustria e a Hungria foram separadas e proibidas de se unificar de volta, além de perderem áreas muito importantes para a Tchecoslováquia e a Iugoslávia, dois novos países que surgiram após a queda do Império, e para a Romênia, uma das vencedoras da guerra. Há mais dois impérios na lista, mas esses veremos nos próximos tópicos. O Império Otomano, que existia há 623 anos, também foi um dos perdedores da guerra, assim tendo seu território dividido pelos vencedores. A parte árabe do país seria dividida entre o Reino Unido e França, além de Estado para os árabes. A parte do território europeu e da Anatólia Ocidental seria dada para a Grécia. O Cáucaso seria parte da Armênia, a Itália anexaria algumas ilhas e uma parte da Anatólia Ocidental também, além de a criação do Kurdistão, um estado independente para os curdos, que são um povo daquela região. Os turcos ainda continuariam independentes, mas com seu território extremamente reduzido. Assim, os nacionalistas turcos se revoltaram e criaram a República da Turquia, com seus territórios que haviam restado, e começaram a invadir os territórios tomados pelos seus inimigos, assim começando a Guerra de Independência Turca. Após um tempo de luta, eles conseguiram retomar boa parte de seus territórios perdidos, assim se estabelecendo como Turquia e dando fim ao Império Otomano. O último império caído nessa lista foi o Império Russo, que estava do lado dos aliados na Primeira Guerra, mas essa participação deixou a Rússia numa situação horrível, sem comida para a população e sem suprimentos para os soldados. Assim começou a Revolução Russa, que é bem complicada e precisaria de um vídeo inteiro só para ela. Então vamos pular para a Guerra Civil, onde, resumo, havia o Exército Branco, que era em resumo os monarquistas, e o Exército Vermelho, que são os famosos comunistas. E essa foi uma das mais sangrentas guerras civis da história. Não a maior, porque até nesse mundo existe a China. Enfim, a guerra acabou com a vitória do Exército Vermelho e o estabelecimento da famosa União Soviética, que seria uma das maiores potências do mundo futuramente. Como vimos antes, a República na Alemanha não estava agradando muito a população. Então acontece uma revolução na Baviera, transformando no Estado comunista, mas não durou muito, e o Estado foi derrubado. Porém o governo, com medo disso acontecer de novo, contrata um ex-soldado austríaco que lutou na Primeira Guerra Mundial para espionar o lugar, e esse soldado se chamava Adolf Hitler. Então ele é enviado para espionar o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, conhecido no futuro como Partido Nazi. E assim como a Revolução Russa, essa história também é bem complicada de se resumir e também precisariam de um vídeo só dela. Então vamos direto para o final, onde Hitler se torna presidente do partido e acaba se tornando chanceler da Alemanha, tipo primeiro-ministro. Um tempo depois, o presidente alemão Paul von Hindenburg morre por causa de um câncer no pulmão. Assim, Hitler funde os cargos de chanceler e presidente, se tornando o Führer, que pode ser traduzido como o líder ou chefe, o chefe supremo da Alemanha, que seria um dos principais culpados pela Segunda Guerra Mundial. Bom, obrigado por ter assistido e desculpa por ter sumido por um ano. Eu tinha alguns problemas, mas agora vou tentar voltar. Eu disse tentar, ok? Não espero grande coisa. Mas enfim, se quiser deixar um like ou comentário, fique à vontade. Tchau.